Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui na nossa quinta etapa, aula de matemática, e nós vamos falar um pouquinho de construção de gráfico, né? Vocês já tiveram a oportunidade de observar gráfico em informações, em estatísticas, né? Às vezes em algum noticiário vocês já observaram os gráficos, né, e a porcentagem. Então, como construir esses gráficos, né? Então, vou falar de uma maneira bem simples para vocês, como é que a gente constrói um gráfico, né? Principalmente esses gráficos de setores, que é esses gráficos em forma de círculo. Esse conteúdo está no seu livro, na página 134. Vamos lá, então? Então, a primeira situação que o livro de vocês apresenta tá aí na página 132, tá certo? Fala que o Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE, o número de pessoas de 10 anos ou mais de idades com rendimentos é 108.876.425. Então, ele mostra a porcentagem de homens e mulheres, né, que já apresentam rendimentos. Então, 52% dos homens apresenta rendimento e 48% são mulheres que apresentam esse rendimento. Mas como é que a gente pode colocar essa porcentagem em gráfico? Vamos ver? Você vai ver que é muito fácil. Vamos primeiro prestar atenção aqui numa coisa bem interessante, olha. Vamos encontrar a medida do ângulo correspondente à porcentagem dos homens e das mulheres. No caso aí a gente vai fazer das mulheres, tá certo? Eu vou lembrar para vocês que uma circunferência completa, ó, essa circunferência aqui todinha aqui, que eu tô mostrando para vocês, ela vale 360 graus. Sempre lembre disso, viu? Uma circunferência completa vale 360 graus. Às vezes a gente diz assim, eu dei uma reviravolta na minha vida de 360 graus. É exatamente porque uma circunferência completa vale 360 graus. Então, 360 graus é 100%. Como é que eu vou calcular a porcentagem referente às mulheres, que é 48%? Aí aqui a gente resolve através de proporção. Proporção você já sabe, faz meio pelos extremos. Multiplica, né, o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. Então, a gente faz uma proporção aqui, ó, tá certo? Então, eu vou multiplicar x com 100, que vai dar 100x, e vou multiplicar 48 com 360. Quando eu multiplico x com 100, eu tenho 100x. E aí eu vou multiplicar 360 vezes 48. Então, 360 vezes 48 vai dar 17.280. Eu já falei para vocês que todas as vezes que esse número aqui, ó, tiver uma letra ao lado de um número, ele está multiplicando. 100 vezes x aqui é 100x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse número que está multiplicando e levo para o outro lado, dividindo. Então, 17.280 eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, vai dar 172,8, certo? Então, por quê? Porque eu posso até fazer o cálculo mental, né? Só voltar duas casas. Como 72,8 eu posso arredondar, eu arredondando esse número vai dar 173. Então, aqui, ó, vou representar a quantidade de mulheres que já recebem rendimentos no Brasil, segundo o IBGE, no ano de 2010, certo?
Viu como é fácil? E é importante, gente, também, eu gostaria de lembrar para vocês como é que faz uma proporção. É só você lembrar que você multiplica os meios pelos extremos, tá certo? Ó, você multiplica x vezes 100, ó, dá 100x. Você multiplica 48 vezes 360, vai dar 17.280. Depois você pega o valor que você encontrou e divide por 100, tá certo? Viu como é bem fácil, tá? E ele vem mostrando também como é que você constrói um gráfico, né, de barras. Então, uma pesquisa foi feita com vários estudantes de medicina, perguntando qual seria a especialidade que eles seguiriam, né? Então, 80% dos estudantes disseram que queria cardiologia, 60% pediatria, 120% geriatria e 40% neurologia. Então, como é que a gente poderia construir um gráfico de barras, tá certo? Então, se a gente, vamos fazer de conta que a gente pega como base, né? Como base, a gente pega o de geriatria. E na hora de construir o gráfico, a gente faz uma base que quem escolheu geriatria mede 6 centímetros. Então, eu agora quero saber como é que eu posso representar os alunos que escolheram cardiologia. Então, muito fácil. Olha, se geriatria ele vai medir 6 centímetros, 80 estudantes de medicina que escolheram cardiologia vai representar quanto no meu gráfico? Então, eu faço uma proporção, meio pelos extremos, que é muito importante, porque eu queria chamar a atenção para vocês é você só aprender a responder a proporção. Talvez seja até mais importante do que montar o gráfico, porque é importante que vocês aprendam a fazer proporção. Como é proporção? É só multiplicar os meus pelos extremos, olha. 120 multiplicado por x, 120x. 80 que multiplica 6, ó, 80 vai dar 480. E aí eu já falei para vocês, esse número aqui, ó, que está desse lado, multiplicando, vem para cá dividindo. 480 vai dividir por 120. Por que, professora, eu vou dividir por 120? Ó, porque o 120 está desse lado. Então, o número de alunos que querem e escolheram cardiologia vai ter uma representação de 4 no meu gráfico de setores, no meu gráfico de barras, desculpa, tá certo? Então, enquanto de geriatria vai ter um referencial de 6, o de cardiologia vai ter de 4. E assim você pode fazer a proporção com todos os outros, né? Sempre colocando geriatria igual a 6, aí, por exemplo, você pode fazer pediatria, que são 60, é quanto? Igual a x. E assim você vai montando o seu gráfico, tá bom? Então, muito importante, reveja esse gráfico, veja como é esse vídeo, veja como é que você faz a proporção, tá certo? Sempre multiplicando meus pelos extremos, que é muito fácil e você vai entender com muita facilidade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!